Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Este programa é um programa da TV Cidade Esperança, em Imperatriz, Maranhão. É um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cujo pastor-presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista. Nós estamos neste trimestre estudando nas revistas da CPAD com o tema A Obra da Salvação, Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Clayton Ivan Pomerening. Daqui a pouco estaremos estudando a lição de número 12, Perseverando na Fé. Estivemos agora na cidade de Salvador, na Bahia, a Igreja ali, Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Adesal, e nós estivemos lá na sede do setor do bairro Valéria. Setor 26, foi o 35º aniversário da Assembleia de Deus em Salvador. Nós estivemos lá dia 9 e 10 de dezembro agora. Jesus estava lá presente conosco, o poder do Espírito Santo foi marcante, a presença de Deus ali foi maravilhosa. Nós tivemos ali 12 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Tivemos ali mais de 140 pessoas curadas. Tivemos ali batismo do Espírito Santo, libertação. Foi uma maravilha a presença de Deus junto conosco ali. Nós queremos que você nos convide para estarmos aí na sua igreja. Nós fazemos palestras e também ministramos curas, libertação. Também pregamos para que haja salvação, que é o mais importante, a salvação. Então você nos convide e nós estaremos aí na sua igreja também. Nós fazemos palestras sobre família, sobre evangelismo, sobre missões, já fui missionário. Fazemos palestras sobre EBD para professores, superintendentes, interessados. Fazemos palestras para obreiros, EBO. Fazemos palestras sobre escatologia. Fazemos palestras para círculo de oração, para jovens. Então vocês nos convidem e nós estaremos aí ministrando a palavra de Deus e também ministrando os dons do Espírito Santo. Se você quiser também uma palavra dentro desse assunto, os dons do Espírito Santo, também podemos dar uma palestra sobre isso. Nós gostamos de orar também por dons do Espírito Santo. Geralmente, onde nós vamos, nós oramos para que as pessoas recebam dons do Espírito Santo. E praticamente em todos os lugares alguém recebe um dom do Espírito Santo e já passa a manifestar esse dom para ajudar o trabalho da igreja. Nosso objetivo é sempre esse, é levar o ensino da palavra de Deus e esperar que haja um retorno para a igreja, que dali para frente, quando nós sairmos, alguém vai ter ali um dom do Espírito Santo, as pessoas estarão melhores espiritualmente, crescerão espiritualmente, desenvolverão um trabalho para o crescimento da igreja. E é o que tem acontecido, graças a Deus. Vários testemunhos de vários pastores por onde nós passamos, e Deus nos usou para estar ali como instrumento de Deus para que houvesse uma melhora, um progresso no trabalho da igreja. Vamos então à lição número 12, Perseverando na Fé. O texto áureo está em Apocalipse 3:21, que diz: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E a verdade prática diz: a vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. Então o assunto da lição é perseverança, ou persistir na fé, lutar contra todas as adversidades que vierem contra a vida cristã e vencê-las, sempre em união com Deus. Tudo se resume a isso: unir-se com Deus. Aí você vai vencer as adversidades, vai permanecer na sua fé, vai perseverar na sua fé. Olha, se chegue para Deus, esteja em união com Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É assim que acontece. Então, se unir com Deus, depois enfrentar Satanás e seus demônios. Então a Bíblia promete que ao que vencer essa batalha aqui na terra,
ele será então premiado com a salvação eterna. Ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos salvos. Agora nós vamos ter uma vida cristã na terra, uma vida que deverá ser uma luta constante contra o pecado. Então a perseverança daqueles que foram salvos, né, a perseverança dos santos, implica então nessa luta no dia a dia para vencer o pecado, para se separar para Deus, a santificação, que é progressiva. Cada dia você vai lutando para ser exclusivo de Deus. É manter uma intimidade com Deus, orando, jejuando, estudando a Bíblia, fazendo a obra de Deus e lutando contra o pecado todo o tempo. Quem ama as coisas de Deus, quem ama as coisas de cima, quem está sempre ocupado fazendo a obra de Deus, dificilmente cairá da sua salvação. Dificilmente perderá a salvação. Alguém diz, mas não tem como perder a salvação, porque uns já foram escolhidos para ser salvos. E se fosse possível perder a salvação, então essa teologia que diz que alguns foram escolhidos para serem salvos e outros perdidos, iria por água abaixo essa teoria. Mas é exatamente o que nós estamos falando. Essa teologia calvinista, e essa teologia aí principalmente da Igreja Batista tradicional, são teologias completamente fora do contexto bíblico, são coisas absurdas, Então eles ensinam que aqueles que foram escolhidos para serem salvos permanecerão salvos. Então, enquanto a Batista tradicional diz que salvo para sempre, o calvinismo diz sobre a perseverança dos santos, dizendo que Deus vai cuidar dessa pessoa de maneira tal que ela não vai se desviar do Evangelho. Ela vai conseguir ser salva porque Deus estará vigiando seus passos e conduzindo e estará ali como que se empurrando essa pessoa para ser salva de qualquer maneira. E isso é absurdo, nós olhando para a Bíblia, para a Palavra de Deus, estudando corretamente a Palavra de Deus. Nós vamos dar para você aí algumas, pelo menos 8, objeções a essa doutrina diabólica, herética do calvinismo, que eu sempre estou falando com os irmãos sobre isso. Cuidado com o calvinismo. O calvinismo veio de um católico apostólico romano, Agostinho, e veja bem, são ensinos heréticos, embora tem muito evangélico enganado aí, pensando que essas pessoas são crentes como qualquer um de nós. Cuidado com isso. São heresias que eles ensinam e o principal motivo é afastar toda e qualquer manifestação do poder do Espírito Santo na igreja. Esse é o grande objetivo de Satanás por detrás dessa doutrina calvinista. Veja bem que eles afastam terminantemente toda a manifestação do Espírito Santo na igreja. Como o diabo sabe que sinais, prodígios e maravilhas, ou sinais, prodígios e milagres, fazem com que muitas pessoas se convertam, porque mostram o Deus que nós estamos pregando, revela a presença desse Deus na igreja. Também confirma a palavra de Deus, os sinais, prodígios e maravilhas. Outra coisa, confirma o ministério dado por Deus, aquele que está pregando a palavra de Deus. Sinais, prodígios e maravilhas atraem as pessoas para Deus. O diabo, sabendo disso, o que ele faz? Ele instiga essa falsa religião chamada calvinismo no meio das igrejas e está conseguindo atrapalhar também o rendimento da Assembleia de Deus, que tem estudado aí, feito cursos teológicos com professores, principalmente presbiterianos, que são calvinistas. O que eles fazem? É ensinar que não há mais batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas, não existe mais as manifestações dos dons do Espírito Santo, diz que isso é só para a época dos apóstolos, e eles não acreditam que a oração vai mudar alguma coisa. Aí acreditam que o crente está salvo para sempre, acreditam que Deus escolheu uns para ser salvos e outros para serem perdidos. Aqui é tanta coisa errada
tanta heresia, e as pessoas de repente começam a entrar para o intelectualismo, supervaloriza o intelectualismo, e começa um negócio de exegese, que o grego diz isso, o hebraico não sei o quê, porque cada palavra no hebraico tem 10 significados, aí você pode escolher o que quiser. Aí no grego as palavras, 10 significados de cada palavra, você escolhe o que quiser, é assim que eles fazem. Escolhe o que apoia o engano, a mentira deles. E aí a pessoa vai acreditando nessas coisas. Tome cuidado com isso. Então a pessoa quer ser entendido de repente de Bíblia, quer explicar, e não tem nenhuma revelação do Espírito Santo, nada. A gente fica admirado como é que a pessoa pode acreditar numa heresia dessa. Impressionante como pessoas de uma igreja como a Igreja Evangélica Assembleia de Deus podem ser tão facilmente enganados assim por esses falsos mestres. É impressionante isso. Tenho visto testemunhos de crentes da Assembleia de Deus, batizados no Espírito Santo, e que agora se tornaram calvinistas e dizem: eu era enganado, isso é besteira, esse negócio de falar em língua, eu já falei, isso não serve para nada. Desse jeito as pessoas fazem, se tornam para as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. É só entrar no calvinismo e começa a criticar as coisas do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, começam a blasfemar até contra o Espírito Santo. É terrível. Tome cuidado com isso. Então a arma de Satanás é essa. Ele entra com o calvinismo para barrar toda e qualquer manifestação do Espírito Santo da igreja. É impressionante o engano e as pessoas não percebem. Trata essas pessoas como se fossem crentes, aí andam no meio delas, colocam elas para dar aula para eles, ainda colocam para dar palestras em nossas igrejas, até na sede de São Paulo, calvinista dando palestra, ensinando. Aqui em Imperatriz, calvinista ensinando a Assembleia de Deus. Ensinar o quê? Uma igreja que nunca cresceu. Compara o crescimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus com as calvinistas. Veja. Coisa absurda. O que é que eles têm para ensinar para nós? Uma organização. Organização o quê? Colocar a pessoa que idolatra seus líderes, que conhece muito o livro, mas não conhece nada da Bíblia? O que é isso? Temos que aprender o que com seita? Nada. Então tome muito cuidado. Vamos apresentar então essas 8 objeções aí ao calvinismo e esses batistas que se dizem reformadores, são tradicionais, que ficam ensinando salvo uma vez, salvo para sempre. Então aí, objeções ao calvinismo e ao salvo para sempre dos batistas tradicionais. Primeiro, objeção: a doutrina da perseverança invalida as advertências sobre a necessidade que os crentes têm de se esforçarem para permanecerem na fé. Segunda objeção: os casos de apostasia que se encontram registrados na Bíblia, por exemplo, Judas Iscariotes, Simão Mago e Demas. Então está lá na palavra de Deus. Terceira objeção: qualquer verdadeiro crente pode perder a sua salvação. Eles que uma vez foram iluminados, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus, provaram dos poderes do mundo vindouro, então é impossível renová-los para arrependimento se eles se desviarem. Quarta objeção: a doutrina da perseverança dos santos torna fútil toda exortação e mandamento bíblico. Objeção: a doutrina da perseverança dos santos pode nutrir um sentimento de segurança carnal numa pessoa não convertida. Sexta objeção: a doutrina da perseverança dos santos conduz uma vida indolente e imoral. Sétima objeção: a doutrina da perseverança dos santos não se harmoniza com a liberdade humana. E oitava objeção: a doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes anula a responsabilidade humana. Então aí você pode estudar isso, essas 8 objeções que são normais para se fazer para combater essas heresias que o calvinismo ensina, e também a primeira igreja batista, como a tradicional igreja batista reformada aí. Vamos à leitura bíblica em classe, então, da nossa lição de hoje, perseverando na fé. Está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, que diz assim:
porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então Paulo diz sobre o combate que ele combateu durante toda a sua vida cristã, que ele está dizendo. Então, veja bem que ele teve um combate a combater. A vida cristã é uma luta, é um combate. Você está todo o tempo lutando. E veja bem, quando Paulo fala lá em Efésios, sobre aí a armadura de Deus, então ele vai falar de armas realmente de guerra, e ele termina com a oração, que é exatamente uma batalha também. Não só no nosso dia a dia, mas também a oração que fazemos é uma batalha, onde nós lutamos contra Satanás e nós vamos a Deus pedindo em favor das pessoas. Isso é intercessão. Então temos que saber que todo crente deve perseverar na sua fé, ou seja, lutar para que a sua fé esteja sempre ativa. Você, pela sua fé, acreditou no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, com esta fé que agrada a Deus, você vai caminhar na sua caminhada cristã aqui na terra, até o dia ou do arrebatamento, ou até o dia que você morrer. Aí você vai para o paraíso esperar o dia do arrebatamento, para estarmos para sempre com o Senhor. Então, é uma luta diária, constante, e até uma luta no pensamento, porque se você estiver lendo a Bíblia, orando, frequentando a igreja, fazendo a obra de Deus, você vence a sua luta na mente também. Mas muita gente perde essa luta na mente, porque a mente está sempre ocupada com as coisas do mundo, não ocupa a mente com as coisas de Deus. E por que todo crente tem que perseverar na sua fé, tem que estar sempre mantendo essa fé ativa na sua vida? Porque ele corre o risco de apostatar, ou seja, se tornar carnal. Olha aí, o crente, antes de aceitar Jesus, ela era o quê? Ela era natural. Todo ser humano, então, é natural, é uma criatura de Deus que está vivendo na terra. Então, o modo natural. Aí, ele vai se tornar espiritual ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, ele é crente, está salvo, justificado, adotado por Deus como filho. Então, ele passa a ter uma vida cristã. Então, ele agora é espiritual. Agora, se ele deixar Deus, se ele abandonar Deus, então ele vai se tornar carnal. É um perigo que todo crente corre, de se tornar carnal. Então nós falamos sobre a predestinação da igreja, um navio que está indo para o céu, o capitão é Jesus, os tripulantes é a igreja, o mar é o mundo. Então o navio está predestinado para o céu, só que você pode descer do navio a qualquer momento que você quiser. E se você não se comportar bem no navio, você é colocado para fora do navio. O crente deve tomar cuidado com a sua vida para perseverar na sua fé. Se você se manter em Cristo, então você estará seguro até o final da sua vida cristã aqui na terra. E como é que nós vamos estar em Cristo? É quando nós temos comunhão com o Espírito Santo que mora em nós. Porque o Espírito Santo estará sempre nos conduzindo para Cristo. Estará sempre nos mantendo em comunhão com Cristo. Sempre lembrando-se que nós temos um Pai cheio de amor e de misericórdia. E temos um irmão, Jesus Cristo, que nos ajuda o tempo todo nessa caminhada cristã. Na lição de hoje nós temos as seguintes partes e tópicos. Primeira parte é a perseverança bíblica. Tópico 1, conceito bíblico de perseverança. Tópico 2, provisão divina e cooperação humana. Na parte 2, nós temos o perigo da apostasia. Tópico 1, conceituando a apostasia. Tópico 2, a prática da apostasia. Na parte 3, nós temos aí seguros em Cristo. Tópico 1, Cristo garante a salvação. Tópico 2, a alegria da salvação. Tópico 3, a certeza da vida eterna. A introdução diz o seguinte: a Bíblia nos revela a salvação em Cristo e a confirmação desse bem precioso por intermédio da testificação do Espírito Santo. Romanos 8,16.
A consequência dessa realidade espiritual é desfrutarmos de uma imensa alegria que só os salvos podem obter enquanto peregrinam como testemunhas de Cristo nesta vida. Entretanto, convém alertar que as Escrituras mostram a possibilidade de se perder a salvação em casos de apostasia da fé em Cristo. Por isso, o crente deve perseverar na fé. Olha aí, Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, veja bem, a presença do Espírito Santo em nós é muito importante isso. Tem gente negligenciando isso, afastando o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que nos dá a certeza da salvação. Ele que mantém em nós acesa essa chama o tempo todo, que traz o quê? Alegria, né? Traz uma certeza de salvação, assim, uma paz, uma comunhão com Deus. Então o crente, se ele afastar o Espírito Santo, ele vai perder isso. Tem que tomar muito cuidado. Não entristeça o Espírito Santo. Não atrapalhe a manifestação do Espírito Santo. Se deixe ser usado pelo Espírito Santo. E você vai ver que você vai ter uma vida feliz, alegre com Deus. Agora, há a possibilidade de você apostatar da fé, de cair, perder a salvação. E é uma realidade presente em toda a vida cristã. Todo tempo você está correndo esse risco. Então você tem que lutar contra o pecado e você tem que estar lendo a Bíblia, orando, jejuando, indo para a igreja e fazendo a obra de Deus. Assim, você jamais cairá, você jamais perderá a salvação. Na parte 1, então, temos a perseverança bíblica. Tópico 1, conceito bíblico de perseverança. Tópico 2, provisão divina e cooperação humana. Vamos então, tópico 1, conceito bíblico de perseverança. Perseverar remonta à ideia de permanecer, resistir, em nosso caso, não desistir da fé cristã em tempos de tentação, aflição, angústia, provação e perseguição. Nosso desafio, mesmo vivendo tais dificuldades, é o de mantermos-nos inflexíveis e firmes na fé em Cristo, esperando pacientemente nele em tudo. É uma capacidade divina para resistir ao dia mau. Efésios 6:13. Veja, você querendo ou não querendo, vai haver dias bons, mas também vai haver dia mau. Veja bem, você não sabe o que vai ser o futuro. Você está num dia e de repente esse dia se torna um dia mau. Pode ser um dia que acontece uma tragédia na família, pode ser um dia que você perde o emprego, pode ser um dia que você está doente, pode ser um dia que você teve uma discussão, uma briga. Então, é um dia mau. Chegou aquele dia, aconteceu ali coisas que você não previa, mas aconteceu. Então nós só sabemos que existe hoje, nós não sabemos se existe amanhã para nós. Sabemos que existe hoje. Então hoje pode ser um dia mau. Como está a sua fé para suportar esse dia mau? Então a vida do crente não é só de vidas. Então a vida do crente não é só de dias bons. Existem os dias maus. Para todos. Embora tenha gente por aí querendo negar isso, né? Teologia da prosperidade, por exemplo. Eles negam isso. Para eles todo dia tem que ser bom. Deus é obrigado a fazer tudo bom todo dia. E na verdade não é assim. Então eles, quando adoecem, saem do país para se tratar fora, para não mostrar para os outros que eles adoecem, né? Aí tem a crise financeira, eles não querem dizer que tem. Então existem problemas na nossa vida cristã, durante nossa caminhada cristã. Nós vamos enfrentar dias maus. Agora, se nós não estivermos em comunhão com Deus, como é que vamos suportar isso? Nós temos que saber. Está escrito na palavra de Deus: eu não te deixarei, não te desampararei. Olha aí. O Espírito Santo, Jesus disse, olha, Ele estará convosco para sempre. Então nós temos um companheiro, um amigo íntimo morando dentro de nós para nos ajudar. Está conosco para sempre. Confie nele. Então nessa hora que chega aí, a hora má, o dia mau, confie em Deus. Ele está no controle, Ele vai te ajudar, vai te abençoar.
E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você deve saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu acho Deus assim tremendo. Eu vou pregar, então qualquer lugar que eu vou dar um ensino, fazer uma palestra, pregar, eu não como. Eu sempre tenho esse costume de jejuar como a Bíblia ensina. Mas à noite, depois do evento, eu geralmente vou jantar. E eu fico admirado com Deus. Que dá aquele... Eu acho que eu queria comer comida tal. Aí eu queria uma sobremesa tal. E não é isso que Deus faz? Que faz um mimo com a gente. Os irmãos ficam morrendo de rir. Porque às vezes eu falo assim, hoje eu queria comer tal coisa. Eles falam assim, mas é isso mesmo que nós fizemos. É impressionante como Deus cuida da gente. Eu estou sem emprego há 1 ano e 8 meses. Não devo 1 centavo para ninguém. As pessoas mandam dinheiro na minha conta. Pessoa que nem me conhece. Tem gente que fala assim, eu não queria mandar, mas Deus mandou te mandar, eu estou mandando. É coisa impressionante o que Deus faz, o cuidado que Ele tem conosco. Acredite nesse Deus, é um Deus vivo. Então lute contra o pecado. Ainda que custe a sua vida, lute contra o pecado. Esteja em comunhão com Deus. Você vai começar a conhecer Deus. Você vai começar a saber o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Então você vai ter essa amizade, essa intimidade com Deus. Faça isso. Ore mais. Jejue mais. Estude mais a Bíblia. Faça mais a obra de Deus. Se chegue para Deus. E você verá como Ele se chega mais e mais e mais para você. Ele quer assumir o controle. Quando você fala em línguas, por exemplo, nessa hora o Espírito Santo está no controle. Ele fala o que Ele quer, não o que você quer. Procure dar mais espaço, deixar Ele assumir mais tempo o controle sobre você. Ore mais em línguas. Peça sempre a orientação do Espírito Santo e Ele vai te guiar da maneira que Deus quer. Tópico 2. Provisão divina e cooperação humana. A ideia popular de que, uma vez salvo, salvo para sempre, não tem amparo concreto nas Escrituras, pois se fosse assim, não haveria necessidade de esforço e disciplina para uma vida de santidade frente às tentações e às provações, o que atestaria contrariedade à bondade de Deus em conceder aos seres humanos o livre-arbítrio. Salmos 25:12, Provérbios 3:31, Marcos 3:22. Assim, a perseverança da vida cristã é iniciada e garantida em Cristo, Filipenses 1:6, com auxílio do Espírito Santo, João 14:26, Lucas 11:13, Romanos 8:26, juntamente com a cooperação e a sujeição do crente ao senhorio de nosso Senhor, 2 de Pedro 1:10, Tiago 4, de 7 a 10. Então, se fosse assim, salvo uma vez, salvo para sempre, para que o crente teria que lutar contra o pecado? Já está salvo? Veja que coisa absurda. Olha só, crê que a pessoa aceitou Jesus, está salvo, foi escolhido por Deus, pronto, não vai perder a salvação mais. É a mesma coisa dizer assim, pode pecar do jeito que você quiser, pode fazer o que quiser, você nunca perderá a salvação, está salvo. Deus é soberano, vai cuidar de você e no final das contas você vai ser salvo. Pode fazer o que quiser. Ah, se fosse assim, hein? Quantos carnais aí, quantos que vivem no pecado ficariam satisfeitos e alegres, hein? Mas não é assim. Cuidado, não pense assim, isso não é verdade. Olha, a Bíblia diz para nós o que? Paulo ensina para nós o que? Em Tessalonicenses, mantenha corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vida do Senhor, senão você não sobe no arrebatamento. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Paulo também ensina, olha, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Olha, então a palavra de Deus está sempre nos alertando a evitar o pecado, combater o pecado, vencer o pecado. Então nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem morar em nós e nós vamos lutar cada dia mais para vencer o pecado e ao mesmo tempo, olha só,
Você só vai vencer o pecado se você estiver em comunhão com o Espírito Santo. É Ele que vai ajudar. Então é preciso manter a comunhão com Deus para poder lutar contra o pecado, contra as tentações de Satanás. Temos que estar em comunhão com Deus, senão não tem como vencer. Na parte 2 nós temos aí o perigo da apostasia. Tópico 1, conceituando a apostasia. Tópico 2, a prática da apostasia. Vamos ver então, tópico 1, conceituando a apostasia. A apostasia, do grego apostasis, que significa afastamento, remonta ao abandono premeditado e consciente da fé cristã. É negar, renunciar e distorcer propositalmente o ensino das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus revela que o início da apostasia tem a ver com a obediência a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios ensinadas por homens mentirosos, 1 Timóteo 4:1, que torce o conteúdo do ensino bíblico, negando a pessoa ou a obra de Cristo. Judas, versículo 4, 2 Coríntios 11, 13, 14 e 2 de Pedro 2:1. Aqui é importante não confundirmos a apostasia com o pecado acidental. Neste, o crente ainda pode alcançar graça e misericórdia de Deus, confessando e deixando. Provérbios 28, 13, 1 João 2, 1 e 2. Aquela é decisão deliberada e premeditada, sendo impossível voltar atrás. Hebreus 6, de 4 a 6, 10, 26 e 27. Então veja bem, a apostasia, só apostata da fé é aquele que tem fé. A pessoa é crente, salvo. Não tem jeito a pessoa ser apóstata se ele nunca foi crente. Então ele vai deixar de ser crente. Então o apóstata, ele é consciente do que ele está fazendo. Ele não está fazendo nada enganado. Essa apostasia não é a pessoa que de repente adultera, cai no adultério, depois se arrepende, pede perdão, está salvo, não tem problema. Então ele errou sem planejar isso, sem imaginar que ia fazer isso, de repente errou. É diferente de apostasia. Apostasia é aquele que acredita em demônios, né, em doutrina de demônios, e ele vai premeditadamente, conscientemente, ele vai assumir uma posição contrária àquilo que ele sabe que está certo. Olha só. É o que está acontecendo com muitos crentes assembleanos. A pessoa é batizada ao Espírito Santo, né? Sabe a verdadeira doutrina. Aí o que acontece? Ele conhece o calvinismo, se apaixona pelo intelectualismo e daqui a pouco ele deixa de ser pentecostal. Aí diz que falar em línguas é besteira, que não vale nada, que todas as manifestações do Espírito Santo não estão com nada, é tudo coisa de espiritismo, que é macumba, ou que é do demônio. Veja só, é assim que acontece. Primeiro, ele vai deixar paulatinamente, passo a passo, ele vai deixando de ser pentecostal. Segunda coisa que vai acontecer com ele é começar agora a criticar as coisas do Espírito Santo. E a terceira coisa gravíssima que acontece, ele vai blasfemar contra o Espírito Santo. E aí não tem perdão mais, acabou. Então tome cuidado. Em que passo você já está? Porque os líderes do calvinismo, como Augusto Nicodemos, por exemplo, blasfema do Espírito Santo, faz brincadeira, chacota do Espírito Santo, das manifestações do Espírito Santo, por todo lado aí na internet. Cuidado com o caminho que você vai seguindo. Talvez ainda tenha tempo para você se arrepender e voltar a ser o crente salvo que era antes. Então tome cuidado, porque você pode cair no próximo passo e depois não tem mais jeito. Tópico 2, a prática da apostasia. O inimigo de nossas vidas, juntamente com as hostes espirituais da maldade, deseja pelejar contra nós. Efésios 6,12. Entretanto, a prática do pecado é uma responsabilidade pessoal e intransferível do indivíduo. Ezequiel 18, 4 e 20. Confere com Romanos 6, 23. Nesse sentido, a apostasia sempre será privada de maneira consciente, deliberada e voluntária. Veja alguns exemplos de apostasia nas Escrituras. Olha aí, rejeição consciente e voluntária à obra de Cristo. Veja João 13, 25 a 27. Veja aí um pecado voluntário, consciente e maldoso. Atos 5, 3 a 5, 8, 20. Veja aí ensino de doutrinas heréticas. 2 de Pedro 2, 1.
Então também temos que nos lembrar que a apostasia é como se fosse uma rebelião contra Deus. Às vezes contra a sua denominação. Às vezes contra seus líderes. Parte 3, seguros em Cristo. Tópico 1, Cristo garante a salvação. Tópico 2, alegria da salvação. Tópico 3, a certeza da vida eterna. Tópico 1, então, Cristo garante a salvação. Embora haja a possibilidade de o crente apostatar-se da fé, a fidelidade de Cristo nos garante a certeza de sermos conservados irrepreensíveis até sua vinda. Veja Judas 1, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Podemos nos sentir seguros em Cristo, pois Ele tem poder de nos manter livres de tropeços. Judas, versículo 24. A oração sacerdotal de Jesus revela muito dessa segurança. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. João 10, 28. Então veja bem, o problema é que a pessoa acredita que já está salvo, então pode fazer o que quiser, está salvo. E isso é errado. Agora, o crente unido a Cristo, então ele está todo dia lendo a Bíblia, ele pratica jejum, ele ora todo dia, ele congrega, ele faz a obra de Deus, então ele está unido a Cristo. Então ele está seguro, aí tudo bem, estará totalmente seguro, porque Cristo está no controle, você está em comunhão com o Espírito Santo, você está em Cristo, então Jesus pode garantir que você chega lá, porque você está com Ele. Agora o que ensinam as seitas aí, é que a pessoa pode fazer o que quiser e mesmo assim ter segurança na sua salvação. Aí é errado. Tópico 2, a alegria da salvação. Uma das maravilhosas consequências que alcançamos quando aceitamos a Cristo é a alegria da salvação. Salmo 51, 12, Isaías 12, 13, Lucas 15, 22 a 25 e versículo 32 também. Agora não temos mais o peso da culpa e da condenação, pois somos aceitos e amados por Deus. Assim, o efeito prático disso é vivermos uma vida cheia de alegria. Lucas 10, 20. Então, olha só, essa alegria da salvação. A Bíblia diz o quê? O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, é uma alegria espiritual. Não quer dizer ficar rindo o tempo todo. Não tem nada a ver com isso. Não é emoção. É espiritual. Então, a presença de Deus em nós, a certeza da salvação que o Espírito Santo transmite a nós, essa comunhão com Jesus Cristo, nos traz uma paz, uma alegria, uma felicidade que não é encontrada em lugar nenhum, em coisa nenhuma. Veja, Salomão tinha tudo que o homem pode desejar na vida. Ele tinha riquezas e mais riquezas, ele tinha mulheres e mais mulheres, ele tinha sabedoria para escrever provérbios, salmos, ele tinha sabedoria para construir, para imaginar tudo que coisa que quisesse. Mas perdeu a salvação. Olha só, de repente se viu na idolatria. Olha que coisa terrível. Agora, para ele, ainda houve oportunidade, porque no final da vida dele, ele ainda se lembra de Deus, se arrepende e diz que a única coisa que importa é temer a Deus. Ele alcançou misericórdia ainda. Ele poderia ter apostatado, poderia ter totalmente deixado Deus e não haveria mais solução para ele. Mas veja bem que ele ainda no final da sua vida consegue ser salvo, porque ele se volta para Deus. Não quer dizer que Deus o manteve salvo, mesmo ele estando em pecado. Olha só, no final da vida de Salomão, ele diz, olha, a única coisa que importa é temer a Deus. Ele chegou à conclusão da sua vida, ele disse que tudo era vaidade, tudo que ele passou, mas ele se arrependeu e ele tomou uma atitude de servir a Deus. Veja só, não foi Deus que garantiu a salvação dele no pecado, não está escrito isso na Bíblia. Olha, Deus não nos salva no pecado, Ele nos salva é do pecado, Ele tira a gente do pecado. Assim que nós somos salvos, os pecados são perdoados. Ele tirou o pecado de nós. Ele não nos salva e nos deixa manter no pecado. Não existe isso.
Nós temos que combater o pecado, vencer o pecado, deixar o pecado. Santificação é exatamente isso. É afastar o pecado e se juntar a Deus. Então é nos separar para Deus. Tópico 3, a certeza da vida eterna. O nosso fundamento na certeza da vida eterna não está firmado no mérito próprio, mas única e exclusivamente no mérito da obra salvífica de Cristo Jesus, como está em Hebreus 9, 27 e 28. Embora tenhamos o livre-arbítrio para tomar decisões, o Espírito Santo age para nos converter do caminho errático. João 16, 8. Ainda que falhemos em alguma coisa, nosso Senhor nos prende por meio dos laços de amor, trazendo-nos de volta ao aprisco. Lucas 15, 7, confere com 1 de João 5, 13. Então veja, a nossa salvação não está baseada em nós mesmos. Nós fomos salvos por causa de Jesus, pelo que Jesus fez por nós. O que é a graça de Deus? A palavra graça diz favor merecido, mas o que é graça? Graça é Jesus Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário e ressuscitando no terceiro dia. Isso é a graça de Deus. Nós somos salvos por esta graça, pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Então veja só, a graça de Deus se há manifestado. O que é? Jesus se manifestou trazendo salvação, morrendo por nós. Então, veja bem que esta graça faz com que nós sejamos salvos, perdoados. Agora, Jesus vai estar conosco se nós estivermos com Ele. Se você não quer Deus, não quer salvação, não quer Jesus, então Ele vai se afastar, você vai perder a salvação. Então, é preciso manter essa comunhão. Aí sim, Cristo estará todo o tempo nos ajudando, o Espírito Santo nos conduzindo sempre a Cristo. Estaremos sempre em comunhão com o Pai. Nós temos que manter essa comunhão com Deus. Conclusão aí, o perigo da apostasia é uma realidade, mas a certeza da vida eterna é uma dádiva tão gloriosa que suplanta esse perigo. Não há o porquê de procurar contradição quanto à relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Deus é poderoso para, em Cristo, nos guardar até o dia final, a fim de que perseveremos nele em meio às provações da vida. 2 Timóteo 1,12. Então existe sempre o perigo da apostasia, existe sempre o perigo do crente se tornar um crente, deixar de ser espiritual, se tornar carnal. É um perigo constante. Então a luta é constante na vida cristã. Agora, desde que nós mantenhamos a comunhão com Deus, Ele nos ajudará, estará sempre nos ajudando, nos orientando, estará sempre nos guardando, nos protegendo, nos conduzindo para Ele mesmo. Agora é preciso manter a comunhão com Ele, é preciso lutar contra o pecado, vencer o pecado. Nós vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, ó Senhor, lembra-te dessas vidas que agora se chegam a Ti e fazem maravilhas na vida delas. Salva agora, Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida, perdoa todos os seus pecados. Ó Senhor maravilhoso que justifica o pecador por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Guia agora essas vidas contigo, Senhor. Livra-as de todo mal, protege, ajuda-os, Senhor, nessa caminhada cristã de luta contra o pecado, de separação para Ti. Em nome de Jesus, eu ministro cura sobre todos aqueles que estão doentes agora. Solta essas vidas, toda enfermidade, toda doença. Solta em nome de Jesus. Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças e enfermidades. Solta agora em nome de Jesus. Receba teu milagre, receba a tua cura agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.